analisando um pouco melhor essa ala chamada pós-tribulacionismo, tá certo? Dentro do pré-milenismo, estamos vendo aí muitos esquemas de interpretação dentro do enfoque pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista. E agora vamos dar aí uma analisada no enfoque pós-tribulacionista e como ele se comporta em relação a essas doutrinas que estão sendo analisadas. Em relação ao conteúdo da escatologia, o conteúdo bíblico e como ele pode ser interpretado a partir dessa teoria de interpretação proposta dentro da escola pré-milenista, aquilo que já vimos do pré-tribulacionismo, e agora um pouco da proposta pós-tribulacionista, tá ok? Então a escola pós-tribulacionista, que pode ser subdividida em algumas alas de interpretação, conforme vamos ver aí os seus defensores e as suas propostas, tá certo? Pós-tribulacionismo. Esse conceito afirma que Cristo arrebatará a igreja no final da grande tribulação e no mesmo tempo implantará o seu reino milenar. Veja aí que o milênio dentro do pós-tribulacionismo, bem como dentro do pré-tribulacionismo, é uma realidade literal a ser vivenciada para o futuro. Então são futuristas, ambos visualizam a realização do milênio para o âmbito do futuro, diferentemente do amilenista, que nega essa questão do milênio ser vivenciado literalmente na Terra, do pós-milenista, que diz que na verdade já está vivenciando o milênio e Cristo virá na conclusão desse período milenar que já está sendo vivido pela igreja, e os pré-milenistas, que lançam a perspectiva da realização do milênio para o futuro, logo são futuristas, sendo os pré-tribulacionistas aqueles que entendem a igreja sendo arrebatada antes do período de tribulação, e o pós-tribulacionista, aquele que entende que a igreja adentra pelo período de tribulação, sendo arrebatada. E aí tem aí onde entram as subdivisões. Alguns entendem que haverá sim um arrebatamento após o período de grande tribulação, e outros defendem que na verdade não há um arrebatamento da igreja. Essa é uma interpretação incorreta, aquela que alega que a igreja será arrebatada. Na verdade, deve ser visualizado de um ponto de vista alegórico a questão do arrebatamento, sendo a passagem de uma vida de pecado para uma vida de salvação, sendo destinado à igreja um martírio durante a grande tribulação e a ressurreição, antes do milênio, antes de vivenciar a entrada para o reino milenar. Sendo assim, após a grande tribulação, todos que foram martirizados, juntamente com todos os demais salvos da igreja, serão todos ressuscitados num mesmo momento, tá certo? Numa só ocasião, sem subdivisões, em primícias, colheita, espigas caídas e rabiscos. Todos serão num só momento ressuscitados para então adentrarem ao período do milênio, sendo após o milênio localizada a segunda ressurreição, a ressurreição que trata daqueles que serão condenados, receberão sua sentença e serão condenados. Então temos aí dentro do próprio pós-tribulacionismo subdivisões internas, tá certo? Subcategorias de pós-tribulacionismo. Pós-tribulacionismo que assente a ideia de arrebatamento e pós-tribulacionismo que entende ser o arrebatamento apenas uma questão alegórica, né? Sendo a proposta pré-tribulacionista na verdade um equívoco, sendo um erro em relação às interpretações dos textos fundamentais. Então esse conceito afirma que Cristo arrebatará a igreja no final da grande tribulação. É uma das perspectivas. No mesmo tempo implantará o seu reino milenar. Para sustentar isso são citadas numerosas passagens bíblicas como por exemplo Mateus 24, 27 a 29, argumentam que a vinda de Cristo deve ser visível, pública e posterior à tribulação. Ou seja, o evento visualizado de uma forma prioritária pelos pós-tribulacionistas são aquilo que os pré-tribulacionistas chamam de parousia, a vinda física visível de Cristo quando todos os olhos o verão. O pós-tribulacionista, na verdade, ele prioriza a visão deste evento. Ele não subdivide os eventos distinguindo as descrições textuais. Ele prioriza
a visão deste evento. Argumentam que a vinda de Cristo deve ser visível, pública e posterior à tribulação. Apesar de tomar algumas porções bíblicas de forma literal, o pós-tribulacionista é menos literalista que o pré-tribulacionista. Assim sendo, dizer-se pós-tribulacionista é necessariamente negar, ou pelo menos quase que totalmente rejeitar, as propostas dispensacionalistas. Por isso que as propostas pré-tribulacionistas geralmente são elas associadas ao dispensacionalismo. Esses conceitos, como disse aqui o teólogo mais atrás, estão como que casados, né? Eles compartilham de uma visão muito sintonizada, diferentemente dos pós-tribulacionistas que na maioria das vezes se utilizam da ferramenta de alegorização. Logo, não são tão literalistas quanto os pré-tribulacionistas. Não que eles alegorizem tudo, mas sim que eles prioritariamente alegorizam a maioria das interpretações. Sendo assim, eles se aproximam nesse aspecto dos amilenistas e dos pós-milenistas, principalmente na abordagem aliancista. A proposta aliancista que funde a interpretação histórica da Igreja com a interpretação da história de Israel. Logo, Israel e a Igreja não são histórias diferentes, tendo destinos diferentes e aguardando a realização das profecias de modo diferente, de forma alguma. A história de Israel e da Igreja estão fundidas, unificadas, sendo que aquilo que foi profetizado para Israel tem como destinatário a Igreja. Numa pequena distinção entre aliancista e neo-aliancista, temos aí a questão do aliancismo, dizendo que as profecias que eram para Israel estão destinadas à Igreja, tendo em vista a falha, a queda, o desvio de Israel. E o neo-aliancista, na verdade, dando uma outra proposta a isso, diz que as profecias de Israel têm como destino a Igreja, não necessariamente por uma falha, mas sim porque já era de antemão intenção de Deus que Israel fosse provisório, que o plano de Israel fosse um plano provisório, fosse um plano intermediário, que o objetivo era Cristo. E o objetivo, sendo Cristo, é também a Igreja. Então, logo, Israel era intermediário para aquilo que se realizará, se cumprirá em Cristo através da Igreja. Tá certo? Se cumprirá, a Igreja através de Cristo. Então a Igreja assume o lugar de Israel, não necessariamente porque Israel pecou, mas porque já ia assumir mesmo. Israel era provisório, a Igreja definitiva, em Cristo a Igreja, e através de Cristo, né, para Cristo, o cumprimento das profecias. Então, logo, por exemplo, a terra. O governo territorial de Israel no plano da história humana, como é descrito, né, toda a extensão territorial que foi prometida a Israel em profecia. O aliancista diz, aí isso foi prometido a Israel, só que Israel pecou, então logo aquilo que Israel ia alcançar como domínio e extensão territorial que foi profetizado a ele, está destinado agora à Igreja. A Igreja ocupará o lugar de Israel e cumprirá a profecia. Isso é o aliancismo. O neo-aliancismo diz, não, na verdade aquilo foi profetizado para Israel, mas já visava a concretização através da Igreja. Tá certo? Então o aliancista e o neo-aliancista trabalham dentro dessas perspectivas em relação ao cumprimento das profecias da Igreja como substituta, né, ou como destinatária natural daquilo que foi profetizado para Israel. E o dispensacionalista não faz essa mistura, não mistura as histórias de Israel e da Igreja. Ele até usa Israel como um referencial, como colocamos mais atrás, Israel como um relógio escatológico, por causa das promessas que estão a se cumprir ainda em Israel e os sinais de que essas promessas estão prestes a se cumprir por causa das manifestações, dos eventos que estão se desenvolvendo ao longo da história, com o ressurgimento da nação de Israel, por exemplo, sendo sinalizado como um reflorescimento da figueira. Então, mesmo Israel sendo para o dispensacionalista um relógio escatológico, um referencial, de cumprimento, de sinais acerca do tempo escatológico final, ele de forma alguma pode ser misturado com relação ao contexto histórico da Igreja. Israel é uma coisa, a Igreja é outra.
Existem profecias sobre Israel que serão cumpridas. Existem profecias em relação à igreja e que se cumprem na vida da igreja e que não podem ser misturadas com a questão israelita. Então temos aí uma distinção de enfoque de interpretação. Por isso que toda vez que o pré-tribulacionista tentar interpretar determinado fato narrado no Apocalipse, em Daniel, nos Evangelhos, né, no âmbito escatológico, apocalíptico, ele olhará a partir dessa perspectiva dispensacionalista, separando as questões de Israel e da igreja, e buscando enxergar dentro daquilo que é revelado, onde se cumpre aquilo que é para Israel, onde se cumpre aquilo que é para a igreja. Enquanto que o pós-tribulacionista, não necessariamente. Ele, associado ao amilenismo e o pós-milenismo, ele olha numa perspectiva aliancista. Quer aliancista tradicional, quer neo-aliancista. Mas sempre misturando a questão de Israel com a igreja e vendo que aquilo que se cumpre na igreja já é automaticamente a concretização daquilo que havia sido profetizado para Israel. Não necessitando a partir desse enfoque que algo se cumpra através de Israel, que algo especificamente para Israel venha se cumprir no tempo escatológico. Por quê? Se cumprir através da igreja, está realizado, está consumado. Tá certo? Aquilo que foi profetizado para Israel pode se cumprir perfeitamente dentro da história da igreja. Esta é a abordagem aliancista. Visão geral. O ponto principal desse conceito é afirmar que a igreja só será tirada da terra após passar pelo período da grande tribulação. Argumentam os defensores desse conceito que a igreja não será preservada da tribulação. E essa é muito importante, essa abordagem, quando se diferencia a questão do pré-tribulacionista, do pós, e o pré-tribulacionista, a ênfase de que a igreja é livrada da tribulação, e por ser livrada da tribulação, a tribulação ela não a atingirá, ela não participará, ela não verá a tribulação, porque ela será livrada da tribulação. E a forma como o pré-tribulacionista lida com a tribulação, associando, mesclando o conceito de tribulação com o conceito de juízo. Então, ambos os conceitos estão muito associados na visão pré-tribulacionista, logo sendo a igreja dos salvos, a igreja do arrebatamento, excluída de vivenciar o período de tribulação, porque o período de tribulação é também o período de juízo. Tá certo? Então o pré-tribulacionista olha dessa forma, a igreja será liberada da tribulação. Agora, o pós-tribulacionista apresenta outro ponto de vista. Ele trabalha, ele busca diferenciar os conceitos de tribulação e de juízo. O conceito de juízo é a ira de Deus derramada sobre os ímpios. O conceito de tribulação é o conceito da perseguição da igreja em vista de não negar a sua fidelidade a Deus, não negar o nome de Cristo. E aí o pós-tribulacionista, ele trabalha com essa questão dizendo: a igreja, na verdade, sempre esteve dentro de tribulação. A igreja sempre esteve dentro de tribulação, desde que passou a exercer o seu papel de ser referencial de Deus na terra, propagadora da mensagem do Evangelho, recebeu a ordenança de Cristo e passou a desempenhar a sua função. Desde esse momento a igreja é perseguida. Desde o primeiro mártir Estevão, que deu seu testemunho diante do Sinédrio, foi por eles acusado, foi por eles sentenciado e cumpriram a sentença ao apedrejá-lo, né? E ele, sendo apedrejado, perdoou seus exatores e já prestes a tombar por terra, foi-lhe dada a visão, viu os céus abertos e o Filho de Deus, né, o Filho do Homem de pé à destra do Pai. E após morrer, com consentimento inclusive de Saulo, né, que segurou a roupa daqueles que o apedrejavam, ao morrer, o seu sangue, ao banhar a terra, como que regou a terra, tornou-a fértil para o nascimento de múltiplas, de milhares de outras sementes que têm brotado ao longo da história e têm constituído a frondosa árvore que é a igreja, que está para ser ceifada por Cristo Jesus no momento certo. Então o pós-tribulacionista interage de outra forma com a questão da tribulação. Ele diz: a igreja
desde o início vive dentro de tribulação. Então não é possível a perspectiva, a visão de que a igreja será livrada da tribulação, porque seria incoerente com a sua história. A sua história já transcorre dentro de toda a vivência da tribulação. A igreja vive a tribulação desde o início, desde o primeiro homem que morreu sem negar a Cristo Jesus, que foi apedrejado pelo seu testemunho. Ele já estava em tribulação, e a tribulação passou a se espalhar por toda a igreja. Então, desde a fundação da igreja até a atualidade, temos irmãos e irmãs que estão vivenciando a tribulação na sua vida, que estão sendo perseguidos, que estão sendo mortos, que estão sendo torturados nos países da janela 10/40, tá ok? Na Coreia do Norte, no Sudão, na Arábia Saudita, na Síria, tá certo? Em países comunistas, a China, nem tanto na Rússia agora, mas algum tempo atrás, e hoje com certeza ainda tem algumas perseguições, mesmo que veladas, tá certo? Mas a perseguição e as tribulações estão aí. Por isso que o pós-tribulacionista de caráter aliancista, ele encara a tribulação como algo pertencente já à história da igreja. Então ele diz, a grande tribulação é na verdade uma intensificação daquilo que a igreja vivencia desde o seu início. Por isso que é incoerente pensar que a igreja será livrada da tribulação, certo? Mas sim, a igreja já está na tribulação e passará a vivenciar uma intensificação. Por isso que surgem aí alas que dividem o período da grande tribulação na possibilidade da igreja vivenciar os 3 anos e meio finais, ou da igreja vivenciar os 7 anos. E alguns alegam até que a igreja vivenciar os 3 anos e meio de grande tribulação é, na verdade, dizer que a igreja vivencia uma abreviação, como o próprio Cristo disse. Se não fosse abreviado, ninguém sobreviveria. Então é isso que Cristo está afirmando com essas palavras. Serão 3 anos e meio de grande tribulação, porque serão uma abreviação de algo que foi muito intensificado e que na verdade já está sendo vivenciado pela igreja desde todo o longo período de sua história. Então, uma coisa é tribulação que vem sobre a igreja em vista da igreja não negar o nome de Cristo, a igreja ser fiel a Deus, certo? A igreja ser fiel à sua missão. O resultado da tribulação, como Cristo fala no Sermão do Monte: bem-aventurado vós quando vos perseguirem, injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Isto é uma descrição da tribulação conforme a visão pós-tribulacionista. Então, a tribulação é para a igreja e o juízo é a ira de Deus. A ira de Deus não é para a igreja. A ira de Deus é sobre o diabo, sobre os seus anjos e sobre aqueles que se associaram a ele. No caso, o período da grande tribulação é, na verdade, o período de intensificação da tribulação para a igreja e o período de derramamento da ira de Deus sobre os ímpios. A igreja estará aqui. Sobre a igreja não cai a ira de Deus. Tá certo? Sobre a igreja não cai a ira de Deus. O juízo dos selos, das trombetas, das taças, não é sobre a igreja a ira de Deus, é sobre os ímpios. Mas os ímpios, ao receberem sobre si a ira de Deus, o derramamento da ira de Deus, perseguem a igreja. E ao perseguir a igreja, a tribulação é sobre a igreja. Então essa é a perspectiva, esta é a abordagem pós-tribulacionista, tá ok? Na continuação disso. O pós-tribulacionista frequentemente distingue entre a grande tribulação e a ira de Deus. A grande tribulação alcançará a todos os que estiverem vivos durante a sua ação, enquanto a ira de Deus desfechará somente sobre os ímpios e sobre Satanás. Os dois aspectos ocorrerão num só período concomitantemente, mas há uma distinção entre uma e outra. A segunda vinda de Cristo ocorrerá no fim da grande tribulação. Esta vinda não será em 2 etapas, como diz o pré-tribulacionista, mas tão somente uma única vez. Não vem para voltar, mas para ficar e estabelecer o seu reino milenial. A vinda de Cristo se dará num único evento, tá certo? Essa é a visão pós-tribulacionista. O pós-tribulacionista só reconhece 2 ressurreições,
A primeira será de todos os salvos que morreram até o fim da grande tribulação. Até o fim da grande tribulação. Todos os salvos da história que morrerem até a grande tribulação. Tendo alguns, adotando o conceito de arrebatamento após a grande tribulação, e outros não. Outros dizendo que na verdade a história seguirá até que no final do período da grande tribulação, na parousia, todos serão ressuscitados. O evento da primeira ressurreição é na verdade a ressurreição de todos os santos ao longo da história, tá certo? Que morreram de diversas formas, perseguidos de diversas formas ou não, mas que aguardam o grande evento da ressurreição para então adentrarem ao milênio e vivenciarem esse período, né, cronológico ou não, porque essa também é uma visão pós-tribulacionista motivada por essa questão aliancista, que adota uma visão alegórica com relação a muitos trechos bíblicos e que não olha necessariamente essa questão do milênio como cronológica, tá certo? Então temos aí algumas subdivisões até dentro do pós-tribulacionismo. E aí, na continuidade, diz: quanto ao tempo de duração da grande tribulação, o pós-tribulacionista não tem muita certeza. Quanto ao milênio, uns são inclinados a entender com o período exato, mas outros são mais espiritualistas nesse ponto. De uma coisa eles têm certeza, que o milênio será um período de longa duração, sem se importar se seja literal ou espiritual essa colocação. As 70 semanas de Daniel 9, 24 a 27 não deixam nada claro acerca da duração do milênio. O esquema do reino milenar defendido pelos pré-tribulacionistas não convence por ser obscuro, conforme o ponto de vista pós-tribulacionista dessa interpretação, né? Sem respaldos bíblicos. Por espiritualizar grande parte das profecias do Antigo Testamento, o pós-tribulacionista não vê muitas delas se cumprindo no milênio, como o pré-tribulacionista, que as interpreta num plano literalista. Veja as diferenças aí de abordagem do pós-tribulacionista, motivado pela visão aliancista, tá certo? E fazendo grande uso da alegorização, que eles chamam de espiritualização, e os pré-tribulacionistas, motivado pelo dispensacionalismo, separando, né, as profecias, aquelas que se cumprem sobre Israel e aquelas que se cumprem sobre a igreja, e encarando essas profecias prioritariamente de uma forma literalista, ou seja, que se cumprirão tal qual foram pronunciadas. Em certos aspectos, o pós-tribulacionista se afina mais com o sistema amilenista, visto que ele entende o texto numa visão mais espiritual do que literal. A segunda vinda súbita de Jesus para arrebatar a igreja sem ser precedida por nenhum sinal é vista como um contrassenso pelos pós-tribulacionistas, tendo em vista que eles falam tanto em efeitos físicos. Se a grande tribulação é um período de 7 anos, logo após isso seguirá um milênio com 1000 anos exatos. Então por que não fixar datas que precedem esses eventos? Ou pelo menos admitir que ele será precedido por sinais, como esses eventos subsequentes são exatos se o tempo que os precede é imprevisto. Isso não afeta a ideia da vinda súbita de Jesus, mas o pré-tribulacionista responde que isso faz parte dos desígnios de Deus, e não somente isso. Ele principalmente distingue a visão pré-tribulacionista da pós-tribulacionista e diz, na verdade, do que está se tratando aí é de 2 etapas para o evento chamado a vinda do Senhor, sendo a primeira etapa arrebatamento, onde não há possibilidade de previsão, porque Cristo mesmo assim indica que ninguém sabe senão o Pai. Então, este evento do qual não há possibilidade de estabelecimento de previsão, de data fixa, chama-se arrebatamento. Após o arrebatamento, seguirá um período de 7 anos, sendo 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Dentro do escopo deste evento, aí sim é possível datas fixas. Por quê? A profecia de Daniel, na 70ª semana, tendo 69 já se cumprido, e a 70ª aguardando o período de cumprimento dentro do âmbito escatológico, né, do futuro, após o arrebatamento. Então o que acontece? O pré-tribulacionista interage com esses eventos dizendo, são 2 etapas de um mesmo evento. Para a primeira etapa não é possível previsão nem data fixa, mas para a segunda é sim. Agora o pós-tribulacionista, na verdade, como ele exclui
essa visão da subdivisão em duas etapas, e ele entende que há somente um evento chamado a vinda do Senhor, tá certo? E esse evento não pode ser subdividido em etapas, é apenas um evento em uma etapa. Este evento dá-se após a grande tribulação. Mesmo que haja um arrebatamento dos mártires, um arrebatamento do que ficou da igreja, né? Daqueles que foram martirizados já estão na glória, e haja possivelmente um arrebatamento do resquício dos cristãos que tenham ficado da perseguição, esse arrebatamento segue-se simultaneamente à parousia, a vinda do Senhor. E na vinda do Senhor, a ressurreição de todos os santos. Então, por isso que o pós-tribulacionista ele entende que é incoerente essa questão de não haver possibilidade de fixação de datas, porque ele mistura essas duas etapas numa etapa só, num evento só. Então o pós-tribulacionista tem essa visão diferenciada da questão da vinda do Senhor. Não há arrebatamento aqui segue-se a igreja ao longo da história, a tribulação que ela já vivenciava desde seu início, é intensificada durante o período de tribulação, quer seja os 3 anos e meio finais, quer seja durante todos os 7 anos, a 70ª semana de Daniel, a grande tribulação, tá certo? Mas ao final dele, os mártires, tá certo? Que foram martirizados ao longo de todo o período, que estão com o Senhor na glória, né? Foram martirizados, estão aguardando para a ressurreição. Pode ser ou não, uma linha diz que sim, outra linha diz que na verdade não acontecerá, mas existe uma linha do pós-tribulacionista que entende que haverá sim um arrebatamento para os cristãos que houverem restado da grande tribulação, mas que esse arrebatamento é seguido da parousia, da vinda dos cristãos que estão com o Senhor na glória. Aqui a ressurreição de todos para a entrada no milênio. Então essa é a abordagem pós-tribulacionista. A questão da situação dos israelitas no cenário da salvação é muito difícil. Então por ter essa abordagem diferenciada, tem essa questão da história de Israel e onde ele se enquadra. A questão da situação dos israelitas no cenário da salvação, é um assunto difícil para ser resolvido no esquema pós-tribulacionista. Sendo assim, eles não consideram Israel como um povo eleito durante o milênio, conforme o esquema pré-tribulacionista. Quanto ao arrebatamento da igreja, o pós-tribulacionista diz que o Novo Testamento não oferece de forma notável tal ensino. O conceito pós-tribulacionista se divide em 4 vertentes, quanto à aplicação da hermenêutica na hora de interpretar as escrituras proféticas e aos pormenores da volta de Cristo. John Walvoord achou entre eles 4 escolas de interpretação. Dentre elas, vamos colocar aqui as 4 vertentes, conforme indicado por John Walvoord. Temos aí a primeira,